Graças a Deus, vocês me ouvem? Sim? Amém. Amém. Amém, Jesus. Oramos a Deus que o Senhor nos dê espírito de revelação e sabedoria, discernimento da Tua palavra. Abre os nossos olhos e nos mostra, nos revela o Teu Espírito por trás, ó Deus, da letra. Teu Espírito que nos transforma, Teu Espírito que nos, ó Deus, nos guia. Teu Espírito que nos faz discernir. Tua palavra que é uma espada que divide aquilo que é da alma, aquilo que é natural, aquilo que é terreno, as motivações do nosso coração. É o Teu Espírito que nos faz discernir. Pedimos que nossos olhos sejam abertos para a Tua justiça, que nossos olhos sejam abertos para as coisas do alto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, hoje, João capítulo 10, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem, e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como meu Pai me conhece e eu o conheço. E eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Olha Jesus falando, né? Também tem outras ovelhas que não estão neste curral, ou seja, não são judeus. Eu estava falando para os judeus. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para torná-la de volta, para tomá-la de volta. Olha só. O Pai me ama, pois sacrifico minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Quando Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônio e está louco, porque ouvi-lo. Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então alguns diziam que ele estava endemoniado e outros diziam, não, mas não faz sentido. Pode um demônio curar? Abrir os olhos dos cegos? Era inverno e Jesus estava em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. Ele caminhava pelo templo na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram, quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las de minha mão, pois meu Pai as deu a mim, e ele é mais poderoso que todos.
Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai. O Pai e eu somos um. Mais uma vez, os líderes judeus pegaram pedras para atirar nele. Jesus disse: por orientação de meu Pai, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eles responderam: não vamos apedrejá-lo por nenhuma obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Jesus respondeu: as próprias escrituras de vocês afirmam que Deus disse a certos líderes do povo: eu digo, vocês são deuses. E vocês sabem que as escrituras não podem ser alteradas. Portanto, se aqueles que receberam a mensagem de Deus foram chamados deuses, por que vocês consideram blasfêmia quando eu digo, eu sou o Filho de Deus? Afinal, o Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Não creiam em mim se não realizo as obras do meu Pai. Mas, se as realizo, creiam na prova, que são as obras, mesmo que não creiam em mim. Então vocês saberão e entenderão que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do Rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si: João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Capítulo 11. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Os discípulos se opuseram, dizendo: Rabi, apenas alguns dias atrás o povo da Judéia tentou apedrejá-lo. Ainda assim o Senhor vai voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, correm um risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até ele. Ou seja, Lázaro havia morrido, Jesus não estava lá ainda, ok? E aí Jesus disse: eu me alegro pelo fato de não estar lá, porque agora vocês crerão. Tomé, do 16, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta. Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus.
Em seguida voltou para casa. Chamou Maria à parte e disse: "O mestre está aqui e quer ver você." Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu a seus pés e disse: "Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. "Onde vocês o colocaram?" perguntou. Eles responderam: "Senhor, vem e veja." Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: "Vejam como ele o amava." Outros, porém, disseram: "Este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse?" Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a entrada. "Rolem a pedra para o lado," ordenou. "Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. "O mau cheiro está terrível." Jesus respondeu: "Eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus?" Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: "Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste." É lindo isso que Jesus fala, né? "Pai, eu te agradeço, porque tu sempre me ouves." Você pode declarar isso também. "Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Sempre me ouve." Isso é uma certeza. O Senhor sempre nos ouve. Então Jesus gritou: "Lázaro, venha para fora." E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: "Desamarrem as faixas e deixem-no ir." Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo. "O que vamos fazer?" perguntavam uns aos outros. "Sem dúvida, esse homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão nele. Então o exército romano virá e destruirá nosso templo e nossa nação." Caifás, o sumo sacerdote, naquele ano, disse: "Vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída?" Não disse isso por si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. Não percebe que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez de a nação inteira ser destruída? E era bem isso, né? Jesus morreu porque o salário do pecado é a morte. Todos nós merecíamos a condenação eterna. Mas ele morreu no nosso lugar. Daquele dia em diante começaram 52. "E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo." Daquele dia em diante, começaram a tramar a morte de Jesus. Por essa razão, Jesus parou de andar no meio do povo. Foi para um lugar próximo do deserto, para o povoado de Efraim, onde permaneceu com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação, antes que a Páscoa começasse. Continuavam procurando Jesus e, estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: "O que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa?" Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus deram ordem para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse de imediato, a fim de que o prendessem. 12.
6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, de mirra, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: "Este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres." Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão. E como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Uau! Você vê o que João descreve. Nos outros evangelhos não está descrito isso, né? Mas olha o que está descrito aqui em João. Que Judas era o tesoureiro dos discípulos. E ele que era responsável pelo dinheiro. E de vez em quando roubava uma parte para si. Então você imagina, né? O incômodo dele, né? Nossa, para que tudo isso? Por que não dá para os pobres? Para que esse desperdício, né? Na verdade é porque ele tinha intenções, né? Com aquela coisa, a pessoa reclama quando o benefício não é para ela, né? Então é esse o que revela aqui o coração de Judas, né? 7. Jesus respondeu: "Deixa em paz. Ela fez isso com a preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim." Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo, e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Você percebe? Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro. Já estava morto, ressuscitou, e agora os sacerdotes queriam matar aquele que testemunhava a respeito do mestre. Pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. Ou seja, muitos do povo que seguiam lá a religião judaica começaram a crer em Jesus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. Uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, gritando: "Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o Rei de Israel!" Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: "Não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho." Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos. E contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: "Não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo segue." Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe disseram: "Por favor, gostaríamos de ver Jesus." Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: "Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só." Interessante, né? Que Jesus fala aqui. Se o grão não morrer, fica só. Se o nosso eu não morrer, ficamos só.
Não tem como. Se a nossa justiça própria não morrer, ficaremos sós. Você percebe isso? Se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Ou seja, só há vida, só há alegria, só há contentamento. Só há contentamento se quem estiver ali, a comunidade, se tiver pessoas que morreram. Para o seu eu, para o seu ego, não tem como. Uma família que é multiplicada, ela só é possível subsistir e perpetuar, né, e prevalecer, se houver ali gente que morre todos os dias. É fato. Para que uma criança seja cuidada, educada, um pai e uma mãe precisam morrer. Para si, fazer suas renúncias, as suas madrugadas, os seus dias, o seu trabalho, para que outros possam viver. Jesus está dizendo, se o grão de trigo não cair e não em terra e não morrer, vai ficar só. Mas se morrer, dará muito fruto. Isso é um princípio espiritual para mim e para a sua vida. Se o nosso ego, se o nosso eu, nossa justiça não morrer, a gente acaba só. Acaba na solidão. Mas se morrer, sempre haverá vida e muitos frutos. Tua morte produzirá muitos grãos. 25. Olha o que Jesus fala. Quem ama a sua vida neste mundo vai perdê-la. Então é o amor próprio. É o eu no centro. É o homem no centro. Jesus está dizendo que quem ama a própria vida vai perdê-la. Então essa coisa, né, de amor próprio, ame-se a si mesmo, né, o final disso é a morte. Jesus está dizendo que quem ama a sua vida neste mundo vai perder. Então toda essa é o contrário, né? O céu é o contrário. Quanto mais você doa, mais você morre para si, mais vida você tem. Quanto mais você vive para si, mais da morte você se aproxima. Olha que loucura isso. Por isso que a palavra de Deus é um paradoxo, né? Ela é um contraponto, ela é uma contracultura, é um contraponto à terra. A palavra de Deus está apontando que a cultura do céu, a maneira que o céu se move, é quando nós morremos, ele é o centro e não nós o centro. Né? E isso passa então por renúncias. Por renúncia do nosso eu, por renúncia da nossa justiça, por renúncia da nossa razão, por renúncia do nosso sentimento, por renúncia do nosso, das nossas dos nossos argumentos, a gente renuncia. Né? E aí centraliza Cristo. E Jesus disse, olha, quem ama a sua vida vai perder. Mas quem perde vai ganhar. Se o grão de trigo não cair, fica só. Mas se morrer, se cair, produzirá muitos frutos. Se alguém não morrer, ficará só. Eu estava falando dele, isso é um princípio espiritual para mim e para a sua vida. Se não houver a morte, a entrega, a renúncia, acaba só. Mas se morrer, se entregar, haverá muitos frutos. Todo aquele que se entrega, renuncia, abre mão, se humilha, haverá vida. Aquele que se preserva, aquele que não se doa,
aquele que não renuncia, aquele que permanece no centro, acaba só. Mas quem perder a sua vida, achará no reino dos céus. Jesus disse: quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. 26. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e siga-me. Pois meus servos devem estar onde estou, e o Pai honrará quem me servir. Se alguém quer ser meu discípulo, (27) Agora está angustiada a minha alma. É isso. Isso, não. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Meu Deus. Olha, Jesus, a minha alma está angustiada. Estou sendo perseguido, difamado, caluniado. E serei morto. O que eu vou dizer para o Pai? Pai, me salva dessa hora. Mas foi para isso que eu vim. É um cristão na hora da perseguição, na hora da afronta, na hora da calúnia, na hora da difamação, na hora da injustiça. Dizer: Deus, salva-me dessa hora. Aí Jesus disse que foi para essa hora que ele havia vindo. Assim também, Jesus disse no Sermão da Montanha que bem-aventurados quando os injuriarem, falarem mal, perseguirem por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o aspecto de um cristão, a característica de um cristão genuíno é aquele que, de fato, será perseguido, ou talvez injustiçado, ou talvez mal falado, ou talvez confrontado, né, de forma injusta. Jesus disse que é para se alegrar, porque esse haverá galardão no reino dos céus. Não parece que é inevitável, né, ser discípulo de Cristo Jesus, parece que vai passar por um caminho de morte. E é isso que vai nos trazer o galardão. É suportar aquilo que Jesus suportou. E aí Jesus disse: será que é justamente nessa hora que eu vou pedir para que o Pai me livre? Será que é justamente na renúncia, na perda, na morte do eu, na morte do ego? É justamente nessa hora que a gente vai dizer que a gente não quer passar? Agora está angustiada a minha alma, Jesus disse. Que eu direi eu? Que direi eu, Jesus disse. Pai, salva-me desta hora? Mas foi para esse propósito que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Ou seja, nós como cristãos, qual é a hora que um cristão genuíno, que Cristo é visto? Qual é a hora que Cristo é visto na nossa vida? Cristo. Qual é a hora que Cristo é visto na nossa vida? Você já percebeu isso? Qual é a hora que Cristo é visto na sua vida?
Que hora que alguém consegue ver Jesus? Que hora alguém consegue olhar e ver Cristo? É na nossa glória ou nas nossas renúncias? É na nossa glória ou na nossa humilhação? Quando Jesus é visto na nossa vida? É no nosso ressentimento ou no nosso perdão? Quando Jesus é visto? É nos nossos privilégios ou nas nossas responsabilidades? É nos nossos ganhos ou nas nossas entregas? E será que justamente na hora em que Jesus vai ser visto, a gente diz: Deus, eu não quero passar por isso? Mas precisamente para isso nós estamos aqui. Deus está dizendo: foi para esse propósito. 28. Jesus diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer, ou seja, levantado da terra é levantado do madeiro, né, na cruz. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos espantem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos de Deus. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. E, embora tivesse feito tantos sinais da sua presença, não creram nele. Embora tivesse feito tantos sinais da sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna.
As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sejamos eu e você aqueles que amam até o fim. Amém? Ame aqueles que o Senhor deu a você, seus irmãos, até o fim. Seja aquele que ama eu e você, assim como Jesus, ame até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreenderá depois. Pedro disse: nunca lavarás meus pés, Senhor. Jesus respondeu: Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu: então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Pedro, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Eu não sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Dias atrás nós conversamos sobre isso, né? Se nós não tivermos os pés lavados por Cristo, a gente sempre vai procurar quem lave os nossos pés. Se a gente não tiver nosso coração curado por Cristo, sempre a gente vai procurar alguém que dê conta de curar. Se a gente não tiver o amor de Cristo, a gente sempre vai fazer alguém refém do nosso amor. E o fato é que Jesus estava dizendo: olha, eu estou lavando os pés de vocês, eu estou os purificando, eu estou fazendo-os limpos. E se eu não lavar o pé, não tem parte comigo. Depois Pedro disse: olha, Jesus, então banha todo o meu corpo. Ele disse: Pedro, tu já está... Aquele que banhou não precisa... Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. E você sabe que naquela época as refeições eram feitas sentadas ao chão. Muitas vezes, né? E também um outro contexto é que as estradas não eram pavimentadas. Então, assim como, né, a gente anda, às vezes, estrada de chão batido, então levanta aquela poeira. Imagina o dia inteiro caminhando de sandália, a poeira nos pés. Então os pés ficam muito sujos. Então era normal, quando chegasse em casa, lavarem os pés. Para que pudessem ter comunhão, para não ficar um cheiro ruim e desconfortável. Lavar os pés diz respeito a
ser bem resolvido para ter comunhão. Não tem como. Se nós não tivermos os pés lavados, a nossa comunhão fica comprometida. Se Cristo não lavar os nossos pés, a gente vai procurar quem lave. Se a gente não for resolvido em Cristo Jesus, a gente vai sempre depender de que outras pessoas resolvam nosso coração. Um casamento ele não pode subsistir quando não se tem os pés lavados. Um relacionamento não pode permanecer se na relação os cônjuges não têm os pés lavados. Se Cristo não for a resolução da nossa vida, a gente vai procurar que alguém seja. A gente vai procurar que um namorado seja, um marido, uma esposa seja, os pais sejam, os filhos sejam, os amigos sejam, a igreja seja, os irmãos sejam. Por isso que a gente precisa estar lavado em Cristo, por Cristo. Isso diz respeito a ser bem resolvido em Deus. Quando o nosso coração é de fato tratado pelo Senhor, nossa mente é tratada pelo Senhor, só assim a gente pode ter comunhão. Não tem como. Nós não formos afetados pelo Evangelho de tal forma que nosso coração fique bem resolvido, todas as nossas relações, elas ficarão em dívida conosco. Jesus respondeu: Pedro, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria traí-lo. O fato é, dois aspectos, né? Agora o Espírito Santo está me lembrando aqui. Aquele que gosta de molho, come pão com molho, esse é quem trai. Mas também Jesus disse: olha agora, vocês estão limpos, mas nem todos. Porque Jesus sabia quem iria traí-lo. Quem é que trai? Quem gosta de pão com molho e quem gosta e quem não tem os pés lavados. Entende? Quem que trai? Quem abandona? Quem vende? Aqueles que não têm os pés lavados e aqueles que gostam de pão com molho. Cristo não é suficiente. Precisa de algo a mais. Quando Cristo não é suficiente, precisa de algo a mais. E esses irão trair. Esses irão abandonar. Quando Cristo não é suficiente, as relações, as pessoas vão ficar se devendo. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus vestiu a capa e voltou ao seu lugar. Então perguntou: entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor? Com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, também o façam. Em verdade lhes digo que nenhum escravo é maior do que seu senhor, e nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Agora você sabe dessas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não me refiro a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isso acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Estou dizendo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, que quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou.
Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente e declarou: Em verdade lhe digo que um de vocês me trairá. Então seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais a esse discípulo para que perguntasse a quem Jesus se referia. Reclinando-se esse discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. No entanto, nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus lhe dizia que comprasse o necessário para a festa, que desse algo aos pobres. Então, assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem foi glorificado, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo e o fará em breve. Meus filhinhos, estarei com vocês apenas um pouco mais. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Em verdade lhe digo que antes que o galo cante, você me negará, Pedro, 3 vezes. João capítulo 14, Jesus diz assim: Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em mim. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para que vou preparar um lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e os têm visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que permanece em mim é quem realiza a sua obra. Creiam em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também me verão. Aleluia. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai.
e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Judas, não os Iscariotes, disse: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu: Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. O meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês ouvem não são minhas, mas do Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Aleluia. Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo que eu disse. Deixo a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Eu já não falarei muito com vocês, pois o príncipe desse mundo está vindo. Ele não tem nenhum domínio sobre mim. Contudo, faço o que o Pai me ordenou, para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Levante-se, vamos daqui. Capítulo 15. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso, o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedecer a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado a eles, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, não seriam culpados de pecado. Agora, porém, eles as viram
e odiaram tanto a mim quanto meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. 16. Digo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Digo isso para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Por causa do que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Você percebe? Ou seja, Jesus dizendo, se eu não for para o Pai, o Espírito Santo não desce sobre vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco não me verão e um pouco mais eles me verão de novo? E porque eu vou para o Pai? Então perguntavam, o que ele quer dizer com um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejava interrogá-lo a respeito disso, portanto lhes disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão e um pouco mais e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Assim acontece com vocês. Agora é a hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Em verdade lhes digo que o meu Pai dará a vocês o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, mas vem a hora em que deixarei de usar esse tipo de linguagem e falarei abertamente a respeito de meu Pai. Esse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, uma vez que vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, agora ele está falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber que sabe todas as coisas, nem sequer precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Jesus respondeu, agora vocês creem? Aproxima-se e já chegou a hora, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Eu, porém, não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. 17. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna,
que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Meu Deus. Não, sabe o que é vida eterna? Conhecer a Cristo. E o conhecer é Yada, relacionar com Ele. Por isso que não faz sentido quem não gosta de relacionar com Ele hoje, não faz sentido viver a eternidade com Ele. A vida eterna é essa, que te conheçam. Por isso que Paulo escreve, dizendo, olha, meu desejo é que nós sejamos achados em Cristo. Esta é a vida eterna, que te conheça, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu peço por eles. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Uau! E eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como eu e tu somos um. Olha a oração de Jesus aqui. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho glorificado por meio dele. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles. Peço que também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. 18. Quando terminou de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado, havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com seus discípulos. Então Judas foi para o olival, ou seja, o Getsemane, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, que levavam tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que aconteceria com eles, saiu ao encontro deles e perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam. Sou eu, disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Você imagina isso?
Eles procurando Jesus, Jesus diz, eu sou. No eu sou, diante do eu sou, é o nome de Deus, né? O eu sou. Eles caíram por terra. Imagina isso, na hora. Os soldados, eles começam a cair. Eles perguntam, Jesus responde, e quando Jesus responde, eles caem. Novamente, ele lhes perguntou, a quem procuram? A Jesus de Nazaré, disseram. Jesus respondeu, já disse a vocês que sou eu. Se é a mim que estão procurando, deixem estes homens ir embora. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, sacou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Assim, um destacamento dos soldados, com o seu comandante e os guardas dos judeus, prenderam Jesus. Amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria melhor que um homem morresse pelo povo. Simão, Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido o sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu, eu não sou. Fazia frio. Os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecer. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Jesus respondeu-lhe, eu tenho falado abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam perto deu um tapa no rosto dele. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Olha só, novamente. Em 19. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus, certo? O sumo sacerdote. Acerca dos discípulos e dos ensinos dele. Jesus respondeu, eu tenho falado abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Eu não disse nada em segredo, por que tu me interrogas? Vai perguntar para eles. Certamente eles sabem o que eu disse. Quem? Sumo sacerdote. Perguntando para Jesus. E Jesus disse, olha, eu ensinei abertamente. Quer saber do ensino? Pergunta para o povo. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estavam perto deu um tapa no rosto de Jesus. Aí ele disse assim, isso é jeito de responder o sumo sacerdote? Jesus respondeu, se eu disse algo mal, prove que é mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus, de mãos amarradas, a Caifás, o sumo sacerdote. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo, eu não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu, eu não o vi com ele no Getsemane. Mais uma vez, Pedro negou, e imediatamente o galo cantou. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Ele já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra esse homem? Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregue a ti. Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregue a ti, responderam. Pilatos disse, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Nós, porém, não temos permissão para executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é rei dos judeus? Jesus, essa é a tua pergunta? Ou os outros te falam a meu respeito?
Pilatos respondeu: acaso sou judeu? Foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não está aqui. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes, para isso nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Depois de perguntar isso, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: eu não encontro nele motivo de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles, em resposta, gritaram: não, ele não! Queremos Barrabás! Ora, Barrabás era líder de rebelião. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça dele. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegando-se a ele, diziam: saudações, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não encontro nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e o manto púrpura, Pilatos lhe disse: eis o homem! Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos, porém, lhe respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro nele motivo de acusação. Os judeus insistiram: temos uma lei, de acordo com essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Jesus, porém, nada lhe respondeu. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertar ou crucificar você? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: te deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei se opõe a César. Ou seja, está dizendo que Jesus proclamar rei se opunha a César. E aí estão dizendo para Pilatos: olha, se tu deixar ele livre é porque tu é contra César. Então eles tinham argumentos firmes. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, um lugar conhecido como pavimento de pedra, em hebraico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Eles, porém, gritaram: crucifica-o! Acaba com ele! Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Então Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Assim os soldados carregaram, levando a sua própria cruz, ele saiu para um lugar chamado Caveira, e em hebraico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. A placa estava escrita em hebraico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram a Pilatos: não escreva rei dos judeus, mas sim que este homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrito está. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida em uma única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros.
Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Assim fizeram os soldados. 25. Junto à cruz de Jesus estava a mãe, a irmã dela, estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali e junto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, aí está o seu filho. João, né? Depois disse ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, por Jesus saber que tudo estava concluído e para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Ali estava uma vasilha cheia de vinagre. Ali estava uma bacia cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente solene. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que as pernas dos crucificados fossem quebradas e que os corpos fossem retirados. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Contudo, quando chegaram a Jesus, constatando que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu disse isso. Aquele que ouviu, disse deu testemunho, e o teu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está na verdade, dela testifica para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos teus ossos será quebrado. E como diz a escritura em outro lugar, olharão para aquele a quem. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 100 litras de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. No primeiro dia da semana, domingo, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Então, correu e encontrou. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixou-se para olhar e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte. Encontrou os panos de linho
e também o pano que estivera sobre a cabeça de Jesus, o qual estava dobrado à parte, é o lenço, né? Separado das faixas de linho. Existem algumas coisas que a gente entende, né? Interpreta, quando a gente conhece a cultura, o contexto da época. O fato é que João chega ali e olha e tá os panos de linho que Jesus foi enrolado, e também tem um lenço dobrado que havia sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Esse lenço está dobrado. Na cultura judaica, quando alguém estava fazendo uma refeição, ele estava ali, tinha um lenço para limpar a boca. No momento que a pessoa iria se ausentar da refeição, por exemplo, se levantar da mesa, mas iria continuar a refeição, iria voltar, a pessoa deixava o lenço dobrado sobre a mesa. Quando a pessoa deixava o lenço embolado, é porque já tinha finalizado e não iria voltar. Mas se deixasse o lenço dobrado, a pessoa diria: não toque em nada, porque eu vou voltar. Quando João chega ao túmulo, ele olha dentro da tumba, existe um lenço que está dobrado. Ele entende. Agora se cumpriu a profecia. Ele falou que iria, mas ao terceiro dia, ele iria voltar. Amém. Isso para nós também. Jesus ressuscitou, mas ele apareceu àquele discípulo durante 40 dias. Depois foi assunto aos céus. O fato é que o lençol da tumba está nos avisando: espere mais um pouco. Eu estou indo para o Pai, mas logo, logo eu voltarei. E nós aguardamos o dia que Jesus irá voltar. Eu vou para o Pai, mas logo voltarei. Amém. Versículo 8. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Até então não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dentre os mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram meu Senhor, respondeu. Eu não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Ele disse: mulher, por que está chorando? Quem está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou, diga-me onde colocou, e eu o levarei. Maria, disse Jesus. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em hebraico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. Então contou-lhes o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas fechadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz esteja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado.
Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu os envio. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém. Algo interessante aqui. Agora, após a ressurreição de Cristo, o Espírito Santo poderia habitar nos homens. E eles receberam o Espírito Santo como habitação, porque eles creram em Jesus, que Jesus ressuscitou. Assim como eu e você recebemos o Espírito Santo, a natureza de Cristo, em nós quando cremos. Amém? Mas aí alguém pode perguntar: pastor, mas o Espírito Santo não foi enviado somente lá no dia de Pentecostes depois? Quando eles estavam lá reunidos? Sim, lá o revestimento de poder. Espírito Santo de habitação, os discípulos receberam aqui. Mas lá era o revestimento de poder para serem testemunhas. Ok? Então, quando você crê em Cristo Jesus, você recebe o Espírito Santo. O Espírito de Deus, a natureza de Deus está em você agora. No entanto, o batismo no Espírito, o revestimento de poder para ser testemunha de Cristo, isso você recebe, pode receber, pode ser na mesma hora, pode ser depois, né? Isso é o revestimento de poder. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não os perdoarem, estarão perdoados. Tomé, chamado de 12, estava com os discípulos quando apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos e não puser a mão do seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava com eles. Apenas de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda sua mão e coloque-a do meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu, Tomé? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, mas não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam em Jesus Cristo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Um minuto só. E agora, para finalizar, então, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo amado
é o Senhor. Simão Pedro vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Está dizendo Pedro, né? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que te amo. Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas, Pedro. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade, lhes digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro glorificaria a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera reclinado sobre o peito de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa a você? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não iria morrer. Apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que isso importa para você? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. João relatando. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Amém? Amém? Até aqui, palavras de vida eterna, palavras de sabedoria, Espírito da verdade, né, que nos carrega, que nos move, que nos orienta. Espírito Santo, de revelação da palavra. Amém? Amanhã voltamos aqui, iniciando então o livro de Atos dos Apóstolos. São atos dos apóstolos, são atitudes, as atitudes dos apóstolos. Ou seja, Jesus passou ensinando eles o tempo inteiro e depois da sua morte. São as atitudes dos apóstolos frente à vida. Tá? De atos dos discípulos. Amém? Uma boa tarde para você. Nos encontramos aqui hoje à noite, amanhã à noite, no nosso culto, ok? E fazendo um pedido novamente para aqueles que receberam o convite do Bem Casados. Irmãos, sempre o nosso pedido, né, é que se faça a inscrição por conta da organização que nós precisamos fazer. Nós precisamos comprar material, a gente precisa organizar, é produzir um evento. E às vezes não custa você fazer a inscrição dentro do prazo.
E nós já pedimos para que fosse feito até domingo. E hoje nós precisamos bater o martelo sobre a quantidade de casais com o pessoal da alimentação. Se envolve bastante coisa. Envolve a gente dar a nossa palavra e não poder voltar atrás nos compromissos que a gente faz e no contrato que a gente estabelece. Por isso eu vou pedir, você convidado, por favor, faça a sua inscrição hoje, para que a gente possa proceder de uma maneira que fique organizado e que não gere danos e custos desnecessários, ok? No caso você não tenha feito a sua inscrição do Bem Casados, você que recebeu o convite, eu peço que você faça ainda hoje, para que a gente possa proceder dessa maneira, tá bom? Grato por sua compreensão e por ser responsivo a esse pedido. Graças e paz. Até amanhã. DNA e DNA. Tchau, pessoal. Eita. Ah. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.